Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Finalizamos semana passada lendo praticamente todo o capítulo 1. Lemos o capítulo 2, que é bem curto, e nós vamos iniciar hoje e dar prosseguimento, lendo o capítulo 3, verso 1 ao 3, e depois a gente vai prosseguir com algumas leituras dentro do capítulo 3 também. Por isso é importante você não fechar a sua Bíblia, tá bom? Diz a palavra do Senhor: todos acharam? Tá bom, vamos lá então. Ainda me disse, diz o texto sagrado, ainda me diz: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Diz o texto final, leia comigo: eu comi e na boca me era doce como o mel. Não feche a sua Bíblia não. Volte o versículo 8 do capítulo 2, rapidamente. Tu, pois, tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insujas como casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora nele, por dentro e por fora. Nele estavam escritos o que, irmãos? Lamentações, suspiros. Foi isso que pareceu doce como mel na boca de Ezequiel. Lamentos, suspiros e ais. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, oramos ao Senhor porque Tu és a nossa fonte, o nosso recurso. Tu és o manancial da onde nós podemos extrair as águas mais cristalinas e aquilo que nós mais precisamos para viver. Fala conosco nesta noite, ministra sobre nós na Tua palavra, leva cativa a nossa mente ao trono da Tua graça e que o nosso coração, Senhor, se alimente, nossa alma seja farta da Tua palavra nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por gentileza. Na semana passada, você que não esteve aqui, em respeito a você, eu quero relembrar rapidamente o que é que aconteceu, o que estava acontecendo nos capítulos 1 e 2 do livro do profeta Ezequiel. Houveram 3 momentos em que eu separei o texto do capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Ezequiel. Eu separei esse texto em 3 momentos. O primeiro momento eu disse que Deus estava mostrando a Ezequiel qual era o seu chamado. O segundo momento eu mostrei que Deus estava mostrando as circunstâncias pelas quais Ezequiel foi chamado. Primeiro, ele foi chamado para uma tarefa extremamente complicada, uma tarefa muito difícil, uma tarefa de ter que arrancar a ideia errada da palavra de Deus que estava sendo ensinada àquele povo, e não era uma tarefa fácil desconstruir aquilo que eles tinham aprendido ou recebido de forma errada dos falsos profetas, aquilo que eles não tinham guardado no coração, que era a boa palavra de Deus, que um dia alguém ministrou a eles. Os sacerdotes talvez não tivessem o cuidado de relembrá-los a mensagem, a palavra, as escrituras, a lei, e isso fez com que eles pudessem se desviar e estarem abertos a qualquer tipo de mensagem, quer seja ela de Deus ou não, para o seu coração. Então Ezequiel agora tinha uma difícil missão, uma tarefa difícil de desconstruir essa mentira que estava no coração deles, e ao mesmo tempo ter que aplicar a verdade da palavra de Deus no coração daquela nação, e levá-los ao caminho de volta, ao caminho da adoração, que era o caminho de Deus. E esse foi o primeiro momento onde Deus chama ele a uma vocação.
a uma vocação de profeta, alguém que deveria fazer isso, arrancar a falsa e implementar a nova, colocar a nova no coração deles. Mas também, no segundo momento, Deus apresenta as circunstâncias nesse texto que ele foi chamado. Ele estava no meio do povo exilado, ele estava vendo a sua Jerusalém completamente destruída nas mãos dos inimigos. Ele estava vendo a sua Jerusalém e o templo do Senhor sendo invadido, saqueado pelos babilônios, saqueado pelos inimigos, e Deus chama ele no momento em que ele vê toda a sua nação voltada à idolatria, longe da presença de Deus, e no meio dessas circunstâncias é que a voz de Deus fala com ele para que ele possa vir e pregar a verdadeira palavra àquele povo. E o terceiro momento do texto foi quando eu apresentei as garantias que Deus dera a este homem, para que ele pudesse acreditar que ele não estaria sozinho no decorrer da sua missão. Então eu separei em 3 momentos: a primeira, chamado, a vocação, as circunstâncias que ele foi chamado e a garantia que Deus tinha dado para ele, mostrando para ele que ele era um Deus presente, com uma voz que chama: põe-te de pé, capítulo 2, verso 1, põe-te de pé que eu vou falar com você. Ele envia o Espírito, e esse mesmo Espírito fala com ele, leva ele, põe ele de pé. No terceiro momento, é o momento onde Deus não compromete Ezequiel com as suas palavras, mas com as palavras dele. Ele fala: Ezequiel, não se preocupe que você vai falar o que eu te mandar. Ou seja, Ezequiel não tinha que se preocupar com nenhuma outra mensagem que não seja a mensagem que Deus colocasse na sua boca. A palavra de Deus já estava pronta, a mensagem já estava pronta, era só Ezequiel abrir a boca e falar. E no último momento, a última garantia era que a ordem de Deus tinha que ser cumprida, porque a palavra de Deus no nosso coração é algo que nós devemos cumprir para que ela também se cumpra em nós. Agora, nesse momento, nós já temos aqui no capítulo 3 um novo momento. O primeiro, ele fala: põe-te de pé e eu vou falar com você. Nesse segundo momento, no capítulo 3, ele está dizendo: caminhe, Ezequiel, e eu serei contigo. Ele chama, ele faz um chamamento a esse homem. Agora ele faz um comissionamento a Ezequiel. No primeiro momento ele fala: põe-te de pé, que eu vou falar contigo e eu serei com você. Agora no segundo momento, a partir do capítulo 3, Deus vai falar para Ezequiel: Ezequiel, caminhe, faça a obra e eu não te abandonarei. Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê 3 momentos também, ou 4 momentos que vão marcar esse capítulo 3 aqui, que é algo fantástico, que são as responsabilidades que aquele homem tinha que ter com esse chamado que Deus um dia fez para ele. Lá no rio Quebar, quando Deus chama ele e revela para ele um céu aberto, mostra para ele um céu aberto, e expressamente a palavra vem a Ezequiel dizendo para ele: não tenha medo, eu que te envio. E o último momento, aonde ele percebe que sobre ele tinha uma mão poderosa protegendo e fazendo com que ele pudesse ser guiado de forma que ele pudesse ser tranquilo ou estar tranquilo, porque nenhum mal lhe ia sobrevir, porque o Senhor lhe havia garantido, mostrando sua glória, expressando a sua palavra e estendendo sobre ele a mão. Agora, Ezequiel tinha uma missão. Ezequiel tinha cumprir uma missão, e para cumprir essa missão, ele tinha no mínimo 4 responsabilidades, que está no texto, muito bem dividido dentro desse texto, que eu gostaria que você não fechasse. Primeira responsabilidade que Ezequiel tinha no chamado que ele recebeu de Deus, era ser fiel mensageiro da palavra de Deus. Diga comigo: Ezequiel tinha uma responsabilidade: ser um fiel mensageiro da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde alguns pregam o legalismo ou o liberalismo. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas dizem assim: pode tudo, não tem nada a ver. Esse é o liberalista. É aqueles que dizem assim: não tem nada a ver. Esse negócio de pular carnaval, esse negócio de você às vezes fazer alguma coisa que contraria os valores, os princípios do Evangelho, não tem nada a ver. É esse tipo de mensagem que às vezes nós estamos ouvindo. A mensagem que libera, é aquela mensagem que não tem nada a ver. Mas nós também estamos vivendo um tempo difícil,
dos legalistas, aqueles que dizem assim: olha, isso não pode ir para a praia, não pode jogar bola, você não pode fazer isso, você não pode aquilo. Fazem uma lista para você do que não pode. Aí você olha para o Evangelho e fala assim: meu Deus, aonde foi que Jesus disse que não pode? Todas as coisas eu posso, mas nem todas elas me convêm, nem todas as coisas convém a um cristão fazer. Quem é que nos direciona? Quem é que nos amolda? Quem é que nos coloca no prumo, nos trilhos? A presença de Deus, o Espírito Santo, a palavra. Olhe para ela e ela te direcionará para aquilo que você deve fazer como um cristão. Então ele tinha uma responsabilidade de ser um fiel mensageiro da palavra de Deus. 3 anos, meus irmãos, 3 anos Jesus levou para instruir os seus discípulos antes que eles pudessem instruir qualquer pessoa. Antes que eles pudessem levar a primeira mensagem em Atos 2, 3, 4, 5, 6, ele primeiro sentou. Capítulo 5 de Mateus, versículos 1 e 2, vai dizer: vendo Jesus as multidões, como se assentasse, aproximaram-se dele as multidões, versículo 2, e ele passou a ensiná-los, dizendo, 2 pontos, bem-aventurados os humildes de coração. Ele passou 3 anos, mostrando, ensinando, instruindo os seus discípulos, o que de fato eles deveriam fazer, o que de fato eles deveriam mencionar, dirigir ao povo: bem-aventurados humildes. Naquela época não podia pensar nisso, eles estavam vivendo uma guerra, eles estavam precisando de alguém que pudesse sanar os seus problemas, não de alguém que pudesse pregar humildade. Jesus passou 3 anos, o que nós precisamos hoje são de fiéis mensageiros da palavra de Deus, não de liberalistas, não de legalistas, mas de alguém que possa dizer: isso diz a palavra de Deus, e o povo ser alimentado e ser conduzido pela palavra, que vai certamente levá-los a pastos verdejantes. Meus irmãos, o que o povo mais precisava era ouvir a palavra de Deus, não de falsos profetas. Eles já tinham, irmãos, versículos 1, 2 e 3, nos mostra que Ezequiel não recebeu, irmãos, a permissão de pregar outra mensagem, senão aquela que ele havia recebido. Olha o texto, ele diz: filho do homem, come o que você achar, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Deus não deu nenhuma oportunidade para Ezequiel escrever a sua própria mensagem, criar a sua própria ideia de doutrina e dizer para eles: olha, é assim que nós vamos andar agora, nossa igreja vai ser assim, é assim que nós devemos fazer. Irmãos, nós não temos o direito de mexermos numa vírgula do que a Bíblia diz. Olha para mim, ai de nós mudarmos um tio, uma vírgula do que a palavra de Deus diz. Podemos talvez não explicar como gostaríamos, sermos tão eloquentes como gostaríamos de ser, mas irmãos, adulterar a palavra de Deus, isso é um pecado grave. O que nós nos esforçamos aqui para fazer, a começar pela nossa liderança, não é inventar, mas é transmitir, reproduzir aquilo que a Bíblia está mostrando. É por isso que nós pedimos: irmãos, não fechem a Bíblia, seja como os bereanos. Paulo, quando prega em Tessalônica, sai de Tessalônica, prega para os bereanos, tudo que Paulo falava, os bereanos: espera aí, vamos dar uma conferida no que o apóstolo Paulo está falando. Irmãos, seja como eles, confira, olhe para a Bíblia. Pode ser que de repente você discorde de alguém, pode ser que você concorde conosco, mas o importante é que a Bíblia possa ser o único instrumento doutrinário para a nossa vida. E ele não tinha o direito de mudar a mensagem: come o que achares, come este rolo, vai, e então você abre a boca para você falar. A primeira responsabilidade de Ezequiel era ser um fiel mensageiro da palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 4 em diante, diz o texto: disse ainda: filho do homem, vai e entra na casa de Israel, dize-lhes, leia comigo, as minhas. Ele não disse para Ezequiel: Ezequiel, faz o seguinte, entra e fica à vontade, inventa alguma coisa, pega o dedo, fecha os olhos, põe na Bíblia e abre, o que você botar o dedo, Deus está falando. Olha, eu não acredito que isso funcione, tenho o direito de não acreditar que isso funcione,
mas tenho o direito de acreditar que quando Deus quer nos falar, Ele fala pelo seu Espírito e nos leva a um texto e nos mostra ali a sua vontade através do texto que Ele nos falou. Quando nós estamos em oração com Deus, então Ele não deu direito a Ezequiel e de fazer outra coisa a não ser dizer as palavras do Senhor. Olha o verso 5, por quê? Porque tu não és enviado a um povo estranho de falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Se você der uma conferida na sua casa, Mateus capítulo 10 e Ezequiel capítulo 3, você vai ver uma semelhança muito grande na orientação que Jesus dá aos seus discípulos e naquilo que Deus fala com Ezequiel no capítulo 3. Jesus disse: olha, não vá em outros caminhos, pregue primeiro para a casa de Israel, pregue primeiro para eles. E o que aconteceu em Atos? Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Primeiro eles pregaram em Jerusalém. O primeiro lugar aonde eles levantaram a voz para proclamar a palavra de Cristo foi em Jerusalém. Irmãos amados, ele não tinha o direito nenhum de pregar uma outra mensagem, a não ser a mensagem que Deus havia dado para ele. Versículo 6 diz: nem muitos povos estranhos, de falar difícil, cujas palavras não possais entender, se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de duro coração. Mas era esta a mensagem. Eles podiam ser de duro coração, eles poderiam ser de um obstinado coração, mas a mensagem que Deus dera para Ezequiel é: abre a tua boca e fala, prega. Jeremias capítulo 23, versículo 29, vai nos mostrar o que é a palavra de Deus. É como um martelo, não tem coração duro, obstinado, que a palavra de Deus não quebre e não venha esmiuçar essa penha. A mensagem tem que ser pregada, a responsabilidade dela chegar ao coração do ser humano não pertence ao homem, mas ao Espírito Santo. Não é o homem que convence. Eu posso fazer um apelo aqui agora e perguntar quem quer receber o Evangelho, quem quer receber a Cristo como seu Senhor. Muitas pessoas podem por emoção vir aqui, mas a única pessoa capaz de convencer alguém da justiça, do pecado e do juízo condenatório para a sua vida é o Espírito de Deus. A única pessoa, mas ninguém. Então a função de Ezequiel era ser o quê? Um fiel mensageiro da palavra de Deus. Como discípulos de Cristo, como aqueles discípulos lá, ouvindo de Jesus, a primeira coisa que eles deveriam fazer era proclamar o Evangelho, nada mais, nem nada menos, nem legalista, nem liberalista. A mensagem de Deus, a palavra de Deus, é a única coisa que leva o homem a uma comunhão plena e absoluta com Deus. Segunda coisa, segunda responsabilidade que Ezequiel tinha, a partir do versículo 10, ele tinha uma responsabilidade de ser um participante dos sofrimentos daquele povo. Olha comigo o texto, por gentileza, e você vai me entender. Diz o texto, a partir do verso 11: eia, Ezequiel, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam eles, quer deixem de ouvir. Ezequiel, fala com eles, e diz-lhes, assim diz o Senhor. Verso 12: levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar, dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e os unidos de um grande estrondo. Versículo 14, leia comigo, por favor. Então o Espírito me levantou e me levou. Leia com calma agora. E eu fui amargurado na hesitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Até o 15. Então fui até Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles.
Irmãos, segunda responsabilidade daquele homem, a primeira foi: seja um fiel mensageiro da palavra, fala o que eu te mando. Segunda responsabilidade: sofra com eles. Ele estava lá, ele tinha recebido a ordem de pregar a mensagem de Deus, só que agora Deus tira este homem de foco. A mensagem diz: vai pregar aonde eles estão, vai lá no rio Quebar, vai lá no meio aonde eles estão, habita no meio deles, esteja com eles. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde pessoas perderam a compaixão pelos perdidos. E sabe o que Deus está fazendo com Ezequiel? Fazendo com que ele tire os olhos somente da mensagem, da pregação, e diz: chore agora com eles, vá para lá, esteja com eles, habite com eles. E durante 7 dias, diz o texto, irmãos, durante 7 dias, assentei-me e ali estive atônito. Esse termo atônito está incomodado, está aflito, está perplexo com aquilo que eles estavam vendo e estavam vivendo. Eles estavam à beira do rio Quebar, eles estavam vendo a miséria que eles estavam vivendo. Eles estavam lamentando as suas perdas, eles estavam lamentando o que eles haviam perdido, mas não estavam se arrependendo dos seus pecados. Ezequiel olha para aquilo e veja onde Deus leva aquele homem. Ezequiel leva aquele homem a estar no meio de pessoas que estavam ali, ao invés de com o coração quebrantado, estavam lamentando porque Jerusalém havia sido saqueada. O templo havia sido saqueado, Jerusalém estava nas mãos das pessoas, estavam mais preocupados com coisas do que com sua própria alma na presença de Deus. Ouça uma coisa, meu irmão, às vezes Deus nos leva no meio de pessoas assim, como levou Ezequiel, para nos mostrar o tamanho da responsabilidade que temos como cristãos. Visitando ontem Santinha, eu pude ver, depois que tentar visitar uma irmã no Hospital das Clínicas, a quantidade de pessoas nos leitos. Pastor Arlindo tem uma experiência grande com isso. Quando nós entramos num CTI, nós oramos por uma pessoa nas quais a gente está ali para isso, mas quando a gente passa pelo CTI 12, 13, 15, 20, a gente só vê pessoas em sofrimento, irmãos, e a gente não pode virar os olhos para isso e nem ter um coração fechado para não estender a mão. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. E sabe o que Deus faz? Pega aquele homem, coloca ele para sofrer junto com o seu povo. Capítulo 5, capítulo 3 de 1 Timóteo, lá atrás, por gentileza. Perdão, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Olha a qualidade do coração das pessoas que estão vivendo no tempo de hoje. Capítulo 3, verso 1, verso 5. Acharam? Podemos ler? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5. Diz o texto: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão o quê? Mas o quê? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, continue comigo, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Verso 5, verso chave: tendo estes forma e aparência de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Só até aí. O que nós estamos vendo hoje nos últimos tempos, pessoas que perderam a sensibilidade, compaixão, irmãos. Piedade significa compaixão pelo sofrimento alheio. Piedade significa compaixão por alguém, por outrem que está sofrendo. O que Deus faz com Ezequiel? Não só ter responsabilidade em pregar, mas ter responsabilidade com quem está sofrendo. Vai para o meio deles, habita lá, sai do meio que você está e vai para onde eles estão, e ali tu prega a minha palavra. E quando ele se depara com aquele povo, lamentando pelas suas perdas, não pelos seus pecados, Ezequiel, diz o texto, que fica atônito,
ele fica perplexo com tudo aquilo, mas ao mesmo tempo com um coração desejoso de vê-los transformados e de volta à comunhão com Deus. Meus irmãos, Ezequiel é levado a habitar no meio de um povo e vê esse povo lamentando da condição de cativo, mas não de arrependimento. Mesmo assim, sentiu-se incomodado com a situação dele, a semelhança daquilo que Jesus sentiu quando viu uma população miserável percorrendo o caminho da Judéia e da Galileia sem um pastor para cuidar deles. Capítulo 9, verso 35 e 36 de Mateus, por favor. Pastor, eu não sou profeta. Pastor, eu não sou um sacerdote, mas você é um discípulo de Cristo. Diga, eu sou um discípulo de Jesus. Diga, eu tenho responsabilidade. Eu tenho que ser um fiel mensageiro da palavra de Deus. Todos, ou tudo o que eu estou mencionando aqui, serve para cada um de nós. Nós somos responsáveis por isso aqui também. Capítulo 9, versículo 35 ao 38 de Mateus. Vamos ler junto, por favor. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, a nós nessa noite: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores, que sejam fiéis mensageiros e que sofram com o meu povo, e que chorem com os que precisam ser consolados, que estejam próximos. Esse chamado não é para Ezequiel, esse chamado é para mim e para a sua vida. Esse chamado é para a igreja do Senhor. Ligue o capítulo 3 de Ezequiel com o capítulo 10 de Mateus, e você vai encontrar semelhanças ali do que Deus chama Ezequiel, do que Jesus chama aos seus discípulos. Ele mostra as recompensas, mas antes de mostrar a recompensa, ele estimula aqueles homens, mas mostra também as dificuldades que eles teriam nessa caminhada como discípulos. Seja um fiel mensageiro, seja alguém que vai chorar com os que estão chorando. Terceira responsabilidade, versículo 16 ao 21, volte ao texto, por favor. Versículo 16 até o versículo 21, terceira responsabilidade, diga comigo, Ezequiel. Mais forte, por favor, meu irmão. Ezequiel deveria ser um homem corajoso para pegar a palavra. Ele não tinha só que ser um homem fiel, mensageiro. Ele não tinha que só ser alguém que chorasse com aquelas pessoas e encorajasse elas, mas ele tinha que ser muito corajoso para pregar essa palavra que Deus dera para ele pregar. Versículo 16. Findo os 7 dias, lá em cima ele estava habitando com os irmãos dele, os contemporâneos dele, lá no próximo ao rio Quebar, lá em Tel Abib, atônito. Agora findou os 7 dias, diz o texto: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca, leia o texto, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu te disser, Ezequiel, disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir, se do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se você o avisar, se você disser ao perverso, e ele se converter da sua maldade, ou ele não se converter da sua maldade, e do seu caminho perverso, ele morrer, a sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Deixa eu ler o texto de novo, por favor. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu, Ezequiel, salvaste a tua alma. Verso 20 ao 21. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste,
no seu pecado morrerá, e as suas justiças não praticará, não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão, Ezequiel, eu irei requerer. No entanto, se você avisar ao justo, ou o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu, Ezequiel, irás salvar a tua alma. Você sabe qual é a pior coisa para um pregador? É dizer para um desviado: volte para o caminho do Senhor, porque o inferno está te aguardando. Sabe qual é a pior coisa para uma pessoa que tem vergonha de pregar o Evangelho? Não pregar o Evangelho. Quando nós avisamos, quando nós anunciamos o Evangelho e alguém se converte, que é obrigação nossa, o sangue dessa pessoa não está sobre nossa responsabilidade mais. Ezequiel tinha que ser muito corajoso para pregar essa mensagem. Ezequiel tinha 3 elementos envolvidos na sua tarefa de pregar essa palavra com coragem. Ele tinha que receber alguma coisa, ele tinha que receber uma mensagem, ele recebeu essa mensagem. Ele tinha que obedecer essa mensagem quando ele disse vai e prega, mas ele tinha que, acima de tudo, fazer uma coisa que talvez implicasse muito mais na sua disposição e na sua coragem do que qualquer outra: falar. Às vezes nós não queremos abrir a nossa boca para falar. Ele não fala somente dos ímpios, ele fala dos justos. Quando você vê um justo no caminho do pecado, e você não alertar quanto ao perigo do seu pecado, se esse justo, na sua injustiça, morrer, você será culpado do sangue desse justo. Mas quando você mostra o justo, que o caminho que ele está trilhando é um caminho perigoso, e você consegue fazê-lo entender e voltar aos caminhos do Senhor, esse sangue não será requerido seu. Ezequiel tinha que ter coragem para dizer a eles: vocês estão no caminho, em rota de colisão com Deus, vocês vão morrer, vocês vão perecer diante de Deus. E isso era determinante para o sucesso daqueles homens. E Ezequiel tinha que ter coragem. Olha para você mesmo e diga: eu preciso ter coragem para ser um fiel mensageiro. Há uma historinha que eu contei para o irmão, que ele não está aqui, que uma certa pessoa me procurou uma vez e disse assim: ore por mim, porque eu estou gostando de uma pessoa e nós decidimos ficar juntos, só que tem um problema. É um homem muito infeliz, porque é casado, mas a sua mulher está doente e está com câncer em estado terminal. Preciso que você ore para que Deus possa nos unir e fazer a vontade dele. Eu disse: não vou orar não. Essa pessoa virou-se completamente contra mim, parou completamente de ser cortês comigo, e eu disse: eu não vou orar, vou fazer o contrário. Eu vou orar para Deus curar a mulher desse homem, restaurar o seu casamento e prosseguir com a jornada com ela, porque Deus não vai te fazer feliz fazendo alguém infeliz. Eu comprei uma briga com essa pessoa. Pastor, ora para que eu possa ser feliz fazendo outra pessoa infeliz? Você chegar para uma pessoa e dizer assim: eu não vou orar para que essa pessoa seja feliz, você seja feliz fazendo outra pessoa infeliz. E pelo contrário, eu vou orar para que esta mulher seja curada. Irmãos, a mulher foi curada, o casamento foi restaurado e Deus foi glorificado. Ezequiel tinha que ter coragem para dizer para aquelas pessoas: vocês estão indo em rota de colisão com Deus. Você tem coragem de olhar para uma pessoa que você conhece, que está se perdendo, e você dizer: meu irmão, pode ser seu amigo, seu melhor amigo, e você dizer para ele: meu irmão, você está se perdendo. Mas pastor, isso pode implicar em algumas coisas. Pode implicar, sabe em quê? Se você não disser e ele morrer. Se ele morrer e você não disser, a responsabilidade da vida dele está sobre a sua mão. Fale a palavra de Deus, seja um fiel mensageiro. Vá chorar com os que choram, mas seja acima de tudo um homem corajoso para pregar a mensagem de Deus. Lembra de um momento em que Paulo estava e Silas fugiram do cárcere, e naquele momento um certo carcereiro, desesperado pelo que ele
pelo que aconteceu. Paulo e Silas não estavam na prisão, e há uma ideia de que os carcereiros naquela época, se deixassem algum homem, algum presidiário fugir, eles deveriam se matar, porque a sentença sobre eles era pior do que para aquele que havia fugido. Aquele homem, a ponto de dar cabo da vida, Paulo se aproxima dele e fala: "Oh rapaz, não faça tal coisa". E ele diz: "O que eu devo fazer para ser salvo?" Ele crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que Paulo estava dizendo? Esqueça a lei dos homens, creia no poder salvador de Cristo. Creia tão somente que a lei dos homens pode matar o seu corpo, mas Deus pode salvar a tua alma e também salvar toda a sua casa. Pregue a verdade, pregue a palavra, não tenha medo, seja corajoso para você chegar a quem você tem que chegar e falar a verdade da palavra de Deus, para que o nome de Cristo seja glorificado. Duas coisas interessantes nesse texto, que era a função de um atalaia. O atalaia tinha que avisar dos perigos, mas ao mesmo tempo tinha que trazer esperança às pessoas. Quer ver o texto? Capítulo 33, versículo 10, para a gente fugir um pouquinho desse capítulo 3. Capítulo 33. Vamos nos dirigir já para a Santa Comunhão. Capítulo 33, do livro do profeta Ezequiel, a partir do versículo 10, ele não só tinha que proclamar juízo, mas ele tinha que ser um arauto de esperança, ele tinha que ser um arauto de boas notícias. Ele diz assim: "Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que nossas prevaricações e nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos?" Uma pergunta. Versículo 12 diz: "Dize-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer", leia comigo, "não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que haveis de morrer, ó casa rebelde, casa de Israel?" Sabe o que quer dizer que eu estava sendo ali? Um arauto da esperança, que Deus tinha misericórdia daquele povo. Ele lá atrás, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5 e 6, ele começa a proclamar uma mensagem de juízo, mas no capítulo 33, 35, 37, 42, ele começa a proclamar uma mensagem de esperança, como um atalaia. Ele diz: "Meus irmãos, por mais que vocês tenham se desviado, Deus ainda tem um caminho reto. Venham, convertam-se, porque Ele é misericordioso." É assim, irmãos, a vida de um profeta, é assim a vida de quem é um fiel mensageiro da palavra de Deus. E por fim, o quarto exemplo, a quarta responsabilidade, versículo 22 ao 27, capítulo 3. Eu queria que você se colocasse de pé, por gentileza. Convidar os músicos, por gentileza. Verso 22 ao 27. Olha o que diz o texto. Primeiro, ele tinha que ser um fiel mensageiro. Segundo, ele tinha que ser um homem que estivesse disposto a chorar com aquelas pessoas. O terceiro, ele deveria ser um homem corajoso para pregar a palavra e não ter medo das consequências do que ele iria pregar. Eu agradeço muito a Deus pela vida de uma irmã aqui da igreja, que talvez ela teve coragem de falar coisas para uma pessoa que eu não tive. E quando ela falou, essa pessoa mudou. Pessoas talvez que são muito próximas a nós, nos limitam um pouquinho a coragem de falarmos as verdades da palavra de Deus. Mas olha, eu aprendi com Ezequiel que eu não tenho que limitar a minha coragem para falar a verdade com qualquer pessoa que seja, quer seja ela da minha família, quer seja ela a minha mãe ou o meu pai. Eu tenho que falar, porque se essa alma perecer, eu sou responsável por ela. Seu marido está no caminho ruim, seu marido está no caminho que está entrando em rota de colisão com Deus, fale da palavra de Deus. Pastor, meu filho, eu amo meu filho. Seu filho está no caminho errado,
diga para o seu filho que ele está no caminho errado. Pastor, a minha filha é uma bênção, mas ela está andando errado. Diga para sua filha que ela está no caminho errado. Você precisa ser um fiel mensageiro da palavra de Deus. Filho, eu te amo, mas Jesus não vai te salvar no estado que você está. Filha, Jesus te ama, mamãe é apaixonada por você, mas desse jeito nós não nos veremos na eternidade. Marido, eu te amo, quero ainda poder crer que lá na eternidade nos veremos, mas desse jeito eu vou morar sozinho lá em cima. Diga a verdade a quem for, quem quer que seja, seja quem for, pregue a verdade se essa pessoa estiver na rota de colisão com Deus. Quarto exemplo, quarta responsabilidade, ele tinha que ser um exemplo para aquele povo. Olha o que diz o texto, e ele foi de exemplo em 2 momentos. Diz o texto: a mão do Senhor veio sobre mim e me disse: levanta-te, sai para o vale aonde falarei contigo. Levantou-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi lá no rio Quebar, com o rosto em terra. Então entrou em mim um espírito, e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vai, encerra-te dentro da tua casa, se tranca e fica aí, porque ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei com que a tua língua se pegue ao teu paladar, ficarás mudo e incapaz de compreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quero ouvir, quem ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Por 2 momentos, Deus requereu uma responsabilidade de Ezequiel, que requer de mim e de você, um bom exemplo. Sabe o que Ezequiel fez? Precisou habitar no meio de pessoas durante 7 dias, calado, sem falar absolutamente nada, só olhando. E às vezes Deus nos pede coisas que a gente vai botar a mão na cabeça e falar assim: Senhor, tem certeza que é isso que você quer que eu faça? Um bom exemplo não é aquele que prega a palavra, que esmiuça ela toda e as pessoas compreendem o que ele falou. Talvez o que ele falou não esteja à altura do que de fato ele tem vivido, ou o que ele tem vivido não esteja à altura daquilo que ele tinha acabado de pregar. E sabe qual era a responsabilidade de Ezequiel? Ser um exemplo. Ser um exemplo não só na sua pregação, mas ser um exemplo no meio daquelas pessoas que estavam ao redor dele. Pergunta que eu te faço: você tem sido um exemplo no meio das pessoas que você tem habitado? Sua mensagem tem sido relevante com as pessoas que você convive? De modo que você não precisa abrir a sua boca, só o fato de você ser quem você é já impõe uma mensagem bíblica respeitosa para as pessoas? Olha o que Deus faz. Ele, muito amargurado e hesitado no espírito, guiado pela mão de Deus, é guiado para estar no meio de pessoas que ele não gostaria de estar. Ele sai de onde estava e vai para onde Deus determinou. Olha para mim, às vezes um bom exemplo é somente obedecer, e ele teve que obedecer. Segundo bom exemplo que ele teve que dar, para mostrar para todo o povo que ele era de fato alguém enviado por Deus, está no capítulo 24, versículo 16 em diante, para a gente finalizar o texto. Capítulo 24, verso 16 em diante. Filho do homem, eis que as súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Verso 17, ele diz para Ezequiel: geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os teus bigodes, e não comas pão que te mandam,
falei ao meu povo pela manhã, disse o texto, e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo que havia sido mandado. Então me disse o povo: não nos farás saber o que significam estas coisas que estavam fazendo? E lhes disse: veio a mim, meus irmãos, a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo da vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixaste cairão à espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis pão que vos mando. Trareis a cabeça os vossos turbantes, tirareis a cabeça os vossos turbantes, as vossas sandálias dos pés. Não lamentareis, não chorareis, e mais definhar-vos-ei nas vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Diz o verso 24: assim vos servirá Ezequiel de sinal ou de exemplo, segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. 4 responsabilidades que aquele homem tinha: pregar fielmente a verdade, chorar com os que estavam chorando, ser corajoso para não omitir a verdade, e ser um sinal de bom exemplo, de obediência e de entrega a Deus. Deus tirou a mulher de Ezequiel e ele serviu como um sinal para aquele povo de como Deus se sentira com as prevaricações daquele povo. Jesus quer de nós tão somente que sejamos sal da terra e luz do mundo, para que a nossa luz brilhe, para que o nosso bom exemplo chegue às outras pessoas. E o que essas pessoas devem fazer? Glorificar ao Pai que estás nos céus. Minha palavra hoje é simples, mas é um chamamento à nossa responsabilidade. Essas 4: preguem a palavra, sejam fiéis a Deus, sejam discípulos fiéis a Deus, chorem com as pessoas que estão chorando, sejam corajosos para falar da verdade com quem quer que seja, marido, esposa, filhos, filhas, sogra, sogro. Minha mãe tem 82 anos, ela vai se batizar agora, em fevereiro ou em março. Espero que até lá Deus não leve, mas pela convicção de fé dela, ela já está salva, mas tem 82 anos. Antes de viajar eu visitei ela e disse assim: mãe, se a senhora crer em Cristo, você não vai para o inferno. Se a senhora crer no Senhor, você não vai para o inferno. Mas se contudo, se rejeitá-lo, e mãe, você não vai ver meu pai. Eu tive que dizer essa verdade para minha mãe que tem 82 anos. Meu irmão, essa é a nossa missão como discípulos de Jesus. Essa mesa nos remete a uma responsabilidade que não podemos fechar os olhos para ela. Vamos orar. Feche os seus olhos. Avalie sua vida agora como um discípulo de Jesus, como um discípulo de Cristo. Avalie sua vida. E vamos nos preparar, os homens, por gentileza, para a gente servir os elementos, por gentileza. Aproveite esse momento para você fechar os seus olhos e fazer uma avaliação da sua vida. Nosso Deus e Pai bendito, prepara os nossos corações para que recebamos agora os elementos sagrados, Senhor. Essa mesa não fala de outra coisa a não ser vida e morte. Essa é a mensagem. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E às vezes para nós pastores não é fácil falar essa verdade, porque muitas pessoas se ofendem com elas. Mas a verdade é, Senhor, que muitas pessoas entram na igreja, mas não têm uma vida de comunhão contigo. Entram, sentam, cantam, adoram, choram, contribuem, comem e bebem a santa comunhão,
mas ainda não estão com a sua vida entregue totalmente nas mãos do Senhor. Que nesta noite o teu Santo Espírito convença o teu filho e a tua filha para se voltarem para ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos servir.